Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Purifixe. E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou a Andréa Macarian e nós vamos fazer hoje uma leitura intuitiva, geral, para o coletivo de Câncer, certo? Então, é importante a gente entender, turma, que essa leitura aqui não é trazendo uma pergunta específica sua, não é individual, eu tô falando com um grupo de pessoas, né? E para esse grupo de pessoas eu espero que traga pelo menos uma informação, um quentinho pro coração, que eu já fico feliz, né? Então, se não é para você, se não tá ressoando, não força. Mas para isso você precisa chegar até o fim do vídeo, porque a sua mensagem pode estar lá na frente, a gente não sabe como é que vai desenrolar isso, né? E se você chegar lá no final e não bater, tá tudo certo, talvez não bata hoje, daqui uma semana você volta, daqui um mês você volta, escuta de novo, assiste de novo esse vídeo e aí você fala assim, nossa, agora faz sentido. Entende? De qualquer forma, eu vou te pedir, dá o seu joinha, porque se não for para você, o seu joinha vai ajudar a chegar naquela pessoa que tá esperando essa mensagem. Certo? É assim que funciona, né? A gente não pode pensar só na gente. Eu posso pensar no outro. Como que eu penso no outro? Acionando, né? Dando esse joinha que vai ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas. É assim que funciona a vida, né? A gente não pode pensar só em nós. E se não for de jeito nenhum para você, vai lá na playlist do seu signo, que de repente ali vai ter uma leitura. Pelo título você vai se conectar e vai achar uma resposta bacana para você. Assim eu espero, né? Porque toda vez que eu gravo um vídeo, eu gravo com a intenção de levar uma mensagem, um quentinho, um conforto para quem tá do outro lado da tela. Certo? Outra coisa importante, o tarô não é responsável pela vida de ninguém, muito menos eu, né? Aqui a gente usa as cartas aqui para falar um pouco de Ho'oponopono, que é o grande, a força do meu trabalho está contida ali, está concentrada no Ho'oponopono, e para você poder pensar fora da sua caixa, porque quando a gente está diante de uma situação, seja ela positiva ou negativa, a gente vai buscar as referências que estão dentro da gente, por isso que a gente vive no padrão, porque eu tô sempre fazendo uma coisa porque eu só conheço aquilo. Aí o tarô vem e fala assim para você, olha, fulano, olha, ciclana, você tá aqui diante dessa situação que você já conhece bem. E se você parar para isso e olhar e pensar desta maneira, talvez você não pode ser melhor para você? Ele tá fazendo isso com você. E aí você vai pensar, vai analisar, assiste de novo, assiste de novo, assiste de novo, até aquela informação dele se aconchegar dentro de você. Não adianta nada você ficar aqui assistindo a leitura dessa semana já pensando no que vou falar para você semana que vem. É você se conectar e soltar, se conectar e soltar. Agora, se conecta e prende isso em você. Passa realmente essa semana refletindo sobre isso, deixando isso reverberar dentro de você. Isso sim vai te ajudar a chegar à melhor solução. É o que eu acredito, é o que eu vivo, é o que eu ensino e é o que eu aplico na minha vida diariamente. Né? Então, cada vez que eu escuto uma coisa que faz muito sentido para mim, eu volto e deixo aquilo entrar em mim. Eu faço isso muito com The Chosen. Quem assiste The Chosen aqui? Eu adoro aquela série. Eu tenho uma amiga que assiste também. Eu falo, velho, você viu essa cena? Eu já assisti umas 5 vezes. Ela, mas Andréia, eu falei, porque não adianta. Não adianta eu olhar e achar, nossa, isso faz todo sentido, e desligar a televisão ou seguir pro próximo episódio. Esse desespero de buscar a informação faz com que a gente perca a informação. Essa semana mesmo eu tava assistindo ali, eu nem sei porque eu tô falando isso, mas me inspirou, vou falar. Eu tava assistindo a quarta temporada, temporada é ótimo, a quarta temporada, e no segundo episódio teve uma conversa linda de Jesus com agora Pedro, que ele já mudou o nome do Simão, sobre perdão. Aquilo foi de uma coisa, né, incrível, mas a gente olha e entende, mas a gente entende isso para os outros praticarem, não para mim praticar. Não para eu praticar, né? Pelo amor de Deus. Entendeu? Não para mim, mas para o outro. E quando eu trago isso para minha vida, para as minhas ações, isso muda. Então eu falei, gente, eu já assisti essa cena umas 10 vezes. E aí foi incrível porque no capítulo 5 ou no quarto, eu não lembro, tem uma conversa de Jesus com a mãe. Falando exatamente isso, porque parece que eu falo, eles não entendem, eles entendem na hora e depois dispersa. Eles estão preocupados se eles estão sentados à minha direita ou à minha esquerda. O que importa isso?
E ele fala, eu não sei o que acontece, que eles escutam, eles entendem, mas depois eles não aplicam, aquilo se desfaz, aquilo se desprende deles. E é sobre isso. Assistam. Aí a mãe dele lindamente fala, mas eles são humanos. É o que nós somos. Então a gente tem que forçar o aprendizado. Escuta, 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 assiste, 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 até aquilo entrar em você. Aquilo que fez sentido para você, é claro. O que eu tô dizendo, a cena dele com o Simão falando de perdão, falando da relação do Simão com o Mateus, Deus colocando e Simão jogando para ele ali as dúvidas que ele tinha, aquilo foi incrível, porque são as dúvidas que pelo menos eu tenho, que eu tinha. Entende? E aí você vai pondo, porque aquilo vai entrando, vai tirando aquilo que ia contrário àquilo que ele estava ensinando, e aquilo vai se acomodando em mim. É tirar o novo para colocar tirar o velho para colocar o novo. Como que eu tiro o velho da minha vida para colocar o novo? Empurrando, forçando, 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 forçando. Uma hora ele entra. E quando ele entra, aí você vai. Então é isso que eu quero dizer. Até foi um pouco extenso porque eu lembrei dessas cenas, disso e resolvi falar. E foi, eu acho que falei. Falei, é isso. Então não adianta você ficar aqui assistindo a de hoje já pensando o que eu vou falar pra você semana que vem, não importa. Eu prefiro que você assista 1000 vezes essa do que assistir as 1000 que eu vou fazer daqui pra frente. Entende? Se essa aqui ressoar com você. Eu prefiro que você fique ouvindo 1000 vezes a mesma coisa, a minha frase 1000 vezes, para que aquilo que te chamou atenção entre em você de alguma forma, do que você ficar assistindo todas as minhas leituras. Entendeu? É isso. É assim que a gente aprende, é assim que a gente troca o velho pelo novo. E ele fala lindamente sobre isso. As pessoas me ouvem, ficam maravilhadas naquela hora, mas depois elas se dispersam do ensinamento. Isso quem fala é Jesus para a mãe dele, no desabafo dele. Olha o desespero desse homem. Deve ser, né? Difícil para ele. Imagina, eu falo, eles entendem, mas só entender e não aplicar não adianta nada. Entende? É isso. Vamos lá, Câncer. Nossa Senhora, 7 minutos de abertura. Mas é uma abertura, sei lá, que eu acho que pode ser uns 7 minutos decisivos nas nossas vidas. Porque eu tô falando isso pra vocês, mas eu tô pensando nisso em mim também. Quantas coisas eu ouvi e soltei, ouvi, soltei, ouvi, soltei, ouvi, soltei. Ouvi fez sentido pra mim e soltei. Eu não faço mais isso. A partir do momento que aquilo me chama atenção e eu aplico aquilo na minha vida e falo, meu, isso faz sentido pra mim, eu escuto, anoto, marco, leio de manhã, leio à noite, porque são momentos cruciais pra gente trazer novas informações pro nosso cérebro. Por quê? Porque nós não estamos no estado aqui, nós estamos naquele estadinho ali que a mente consciente tá inativa, vamos chamar assim. Quais são esses momentos? Quando eu acordo, quando eu durmo. Então, às vezes, eu penso, eu vou pra cama, não fazendo Ho'oponopono, porque eu vou pra cama fazendo Ho'oponopono. Mas tem dia que vem uma coisa tão forte na minha vida que eu durmo com aquilo martelando, porque eu quero que aquilo reverbere dentro de mim. Porque é a hora que ele entra no meu sub, né? É o momento que a minha consciência tá anulada, né? Vamos chamar assim, neutralizada. E o meu sub tá... Porque tudo que é a nossa vida, ela tá no sub. Por isso que a gente tem que falar, repetir, até que a gente quebre aquela geleira lindamente desenhada por Freud, mostrando o nosso subconsciente. Ufa, vamos lá, fecha esses olhinhos aí, ó, e vamos conectar, vamos elevar nosso pensamento para a nossa egrégora de luz, peça sabedoria para entender a mensagem, peça, né, com humildade. E vai acalmando a sua mente para que a gente possa acionar os olhos e os ouvidos do coração, porque é lá que a gente fala com Deus. Ou é lá que Ele fala com a gente, né? Melhor dizendo. Mas se a mente está barulhenta, coitado do coração, não tem a menor chance. Certo? Então vamos lá, vamos dar uma chance para esse coração aí, ó. Quando a gente dá uma chance pro coração, a gente tá dando uma chance de Deus falar com a gente, falando assim, ó Deus, não sei se eu vou entender não, mas eu tô afim de te ouvir. É isso. Bora lá. Vamos ver aqui o que tem para o coletivo de Câncer nesta semana ou neste momento que você chegou aqui. Vamos ver.
Câncer, 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 câncer. Vamos. Câncer, câncer. Se não saltar aqui na primeira, eu já vou tirar, tá? Ah, não saiu, eu tiro. Vocês sabem que eu não fico brigando com a vida, não. Ah, não fico, não. Cavaleiro de ouros. Cavaleiro de ouros. Que mais? Que mais, tarô? Que mais? Que mais? Deuses hindu. Ui! Valete de espadas. Valete de espadas. E a última. Não tava olhando no fundo do deck. 6 de copas. Ah, caiu. 2 de copas. 2 de copas. No fundo do deck. Ai, peraí. Ai, gente, que às vezes as cartas vão caindo. Nossa. Bom isso aqui. 10 de ouros. Eita, câncer. 2 de ouros. 5 de ouros. E 3 de espadas. Nós vamos trabalhar com essas 4 do fundo do deck, tá? Vou até separar aqui. Ó. Mas eu não vou pegar esse mago, não. A não ser que no desenrolar aqui, ó, eu acho que ele precisa entrar, mas vamos só com essas 4. Então, vamos lá. Câncer. Eu te mostrei aqui as 4 cartas do fundo do deck. E geralmente eu faço desta para última. Mas desta vez eu vou fazer o contrário. Porque aqui me conta uma história. Então vamos fazer invertido. Depois eu vou desinverter, claro, porque o que tá mandando na nossa mesa é o 10 de ouros. Mas aqui tem uma história pra gente contar até chegar nesse 10 de ouros que pra mim faz sentido. Então eu inverti a ordem dos fatores. Nós temos aqui 3 de espadas. É a carta do sofrimento. Por quê? Algo ou alguém me machucou. Mas geralmente as coisas que nos machucam é porque a gente colocou expectativa demais naquilo e aquilo ou aquele não pôde corresponder à minha expectativa. Porque o Ho'oponopono nos ensina lindamente que tudo é a partir de mim. Então aqui nós temos um coração machucado. Quando o nosso coração está ferido, seja pelo motivo que for, a gente pode entrar nesse estado aqui do 5 de ouros. O 5 de ouros, aqui nós estamos falando das 2 cartas mais tristes do tarô, né? Mas para mim, no meu olhar, no meu entendimento, esta carta aqui, o 5 de ouros, é a carta da derrota. É a carta da lamentação no mais profundo da sua vítima. É a carta mais triste do tarô. Porque a gente não acreditar na vida, não acreditar na gente, e a gente colocar a responsabilidade por tudo que nos acontece na mão do outro, é a vitimização no seu ápice. E não tem nada mais triste do que isso. Você não acreditar em você, você não acreditar na vida, não acreditar. Então aqui, quando a gente tá nesse buraco, que eu chamo essa carta de buraco, a gente tem 2 caminhos. Ou eu vou seguir lá porque tá quentinho, tá gostoso, tá todo mundo sentindo pena de mim, tá fazendo tudo que eu quero. Ou eu vou olhar e vou falar assim, meu, Deus me fez pra isso, né? Eu sou muito maior do que isso. Porque se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu não consigo ver Deus se lamentando. Ah, eu não consigo, graças a Deus eu não consigo essa imagem. Eu vou levantar daqui e vou buscar o que é meu. É o que eu vejo. Porque tudo na nossa vida é sempre uma questão de escolha. A gente sempre tem uma escolha. Então, ou eu fico aqui no quentinho da dor, ou eu vou pra dor do sucesso, né? Eu vou deixar sofrer, doer de uma outra maneira. E pelo jeito aqui, quando você faz essa escolha, por que eu tô falando que você fez essa escolha? Porque nós temos aqui a carta do equilíbrio, a carta do 2 de ouros. Percebe? Olha como vai mudando. O início do sofrimento, o luto, porque essa carta é a do luto, mas o luto com uma outra conotação, né? E aqui eu enxergo um outro caminho e tento me colocar de pé para me reequilibrar. Tá vendo que eu tô aqui, ó, segurando 2 moedas de ouro que me ajudam a me equilibrar nesse penhasco, olha. Se eu der um passo em falso aqui, eu caio. Tá vendo? É sobre isso.
Quando eu me reequilibro, me coloco de pé, depois dessa passagem pela sombra, eu encontro a contemplação material. Ou seja, eu passo por situações que me trazem uma satisfação plena, terrena. Quando a gente está falando de material, a gente está falando de todas as áreas da nossa vida terrena. Não é só sobre dinheiro. A gente pensa em matéria, a gente automaticamente já pensa, né, em dinheiro. Mas não é sobre isso. Eu encontro o meu equilíbrio em todas as áreas da nossa vida aqui terrena. É tudo que eu consigo ver, enxergar e pegar, tocar. É meu. Mas se eu não tenho, ninguém consegue chegar nessa plenitude do 10 de ouros desequilibrado. Faz sentido? Então, olha, e geralmente, né, aquela velha frase que eu adoro, tudo que acontece de ruim na minha vida é porque tá abrindo caminho para algo muito bom. Então, às vezes, os nossos desafios, as nossas tristezas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, a gente tem que olhar isso como aprendizado e não como punição. Eu sempre falo que a dor, seja ela, às vezes a gente passa por um momento de uma doença, de uma perda muito grande, e isso não é punição, isso é aprendizado, isso é lição que a gente precisa passar para poder entender, se reequilibrar, se reestruturar e viver a vida plena que a gente está aqui para viver, certo? E aí a gente abre a mesa com o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, ele é um cara que chega onde ele quer, mas ele vai na manha, ele tá desfilando com esse cavalinho aqui. Ele não é impetuoso como o Cavaleiro de Espadas e o Cavaleiro de Paus, que aquilo lá é, né? Não, ele vai. Porque ele tem ele tem a sabedoria da paciência. Ele sabe que se ele respeitar o processo, ele vai chegar muito mais rápido no lugar onde ele quer. Por que eu tô falando isso? Porque quanto mais devagar eu vou, mais rápido eu chego. Por quê? Porque eu não atropelo, eu não avanço, eu não tomo decisões impulsivas. Não é? Eu não vou nisso. E o valete de espadas, ele tá exatamente no desafio. Porque é aprender a não tomar as decisões pelo impulso, na loucura. Entende? É aprender, porque isso que eu passei me ensinou a respeitar o processo. Então agora eu tenho uma consciência, né, de poder avançar respeitando o processo. Leve isso para sua vida. Quanto mais devagar eu vou, mais rápido eu chego. Coloque aí nos comentários. Quanto mais devagar eu vou, mais rápido eu chego. Por quê? Porque eu tomo melhores decisões que fazem com que eu avance. Então, às vezes eu fico paradinha aqui pensando muito tempo em alguma coisa, mas eu tô pensando com uma cabeça estratégica para poder ponderar e não tomar decisões erradas no impulso, entende? Aqui o desafio, ele tá pedindo para você amplie a sua mente. Né? Busque sempre pela verdade, pensa, analisa as situações. E ele traz um outro alerta aqui que eu acho que esse alerta dessa carta é muito legal nesta mesa. Por quê? Porque quando a gente passa disso, do lamento, para isso, para a contemplação, as pessoas que nos conhecem, então nem todo mundo torce a nosso favor, né? As pessoas ficam lá falando pra você, isso mesmo, a vida é assim, mas quando você acorda e entende que a vida não é isso, porque a vida não é isso, a vida não é isso, a vida é o rei, é o 10 de ouros, as pessoas começam a ficar meio incomodadas, porque quando a gente acorda, quando a gente desperta, quando a gente se reequilibra e segue a jornada num outro compasso, as pessoas que não conseguem se sentem incomodadas. Então aqui é uma carta que fala assim, fica de olho nos espiões, porque tem gente analisando os seus passos e às vezes ela vem, né, naquela pele de cordeiro e fica esperto. Fica esperto. Entende? Para que você não se decepcione demais de novo com as pessoas e caia nisso. Agora, você tem uma experiência. Não é para duvidar de tudo e todo mundo, mas também não é para confiar em tudo e todo mundo. É para você analisar. Se você não tomar decisões e tiver
e obter conclusões precipitadas sobre as situações, você vai evitar isso. E aos poucos você vai vendo quem é que chega na sua vida para somar. Aquela história, né? Ou soma ou some. E tá tudo bem, gente. A gente tem que aprender a colocar a nossa criatividade, o nosso dom, o nosso talento, o nosso conhecimento a nosso favor. E não preciso ficar constrangida quando eu olho para aquilo e falo, essa pessoa não serve mais para a minha vida. E sinto muito, obrigada por tudo que eu aprendi com você, mas aprendi agora, você não está conseguindo me acompanhar, você não está conseguindo me enxergar do jeito que eu me tornei. Então agora não dá mais. Você precisa ir lá falar para ela? Não. Mas você precisa ter esta consciência e se adaptando àquilo e fugindo, se esquivando da situação de uma maneira elegante. Você não precisa apontar no dedo dela e falar, olha, eu sou muito melhor do que você porque eu fui e você não estava me acompanhando. Não é para fazer isso. Mas se você tiver esta consciência, você vai aprender a lidar melhor com as novas pessoas que chegam na sua vida. E aqui não é no plural, né? Aqui é um singular. Aqui fala de pessoas, de parcerias que são extremamente benéficas na sua vida, né? Conexões significativas, uma conexão significativa que te ajuda a alcançar os objetivos que você quer. Pode ser um amor? Pode. Pode ser aquele amor que te contempla em tudo e que vocês caminhando juntos aqui no compasso, né, da vida vão realmente chegar num 10 de ouros? Pode. Pode ser alguém que chega? Pode. Mas pode ser alguém que já está na sua vida? Pode. Pode ser uma reestruturação? Pode. Mas aqui me fala e se você está numa relação muito boa e não tem nada para mudar, pode ser um parceiro, uma nova amizade que chega, pode ser um novo parceiro, pode ser alguém que traga uma oportunidade bacana na sua vida. Pode ser muito. Esse 2 de copas, ele fala de boas conexões, que elas podem ser naquilo que você adaptar na sua vida. Mas o mais importante é você, se você tá sozinho, solteiro, não tem parceiro, não tem amigo, não tem nada, as pessoas que chegam, tenta, né, não achar de primeira que é a pessoa certa. Ai, meu Deus. Sabe aquelas fantasias? Traz o pé pro chão, pra realidade, analisa. Mas o momento tá propício para isso. De repente pode ser um namoradinho, uma namoradinha que vai crescendo, pode ser um relacionamento que você já tenha, que de repente vocês juntos podem montar uma empresa, de repente pode ser um sócio, sabe, assim, você tem que adaptar isso para a sua realidade, para as pessoas que te cercam. Mas o mais importante para mim aqui é que você tenha cuidado com os espiões e não deixar as pessoas que não conseguem avançar e mudar a sua vida empacar a sua agora, porque agora você vai deslanchar, mas vai deslanchar no compasso certo. E pode ser de relacionamento assim, porque o Cavaleiro de Ouros também fala, né, de uma boa conexão amorosa. Então aí é adaptar. Ah, mas o meu namoro é bom, o meu casamento é ótimo, então tudo bem. De repente o seu namorado, a sua namorada vai virar seu sócio, ou vai chegar alguém na vida de vocês que vai somar de uma maneira positiva. As conexões estão abertas. E você está pronto para isso, porque agora você está equilibrado e sabe respeitar o processo da vida, que isso é o mais importante. Não se esqueça, repito, coloca aí nos comentários, quanto mais devagar eu vou, mais depressa eu chego. Porque eu vou dando um passinho de cada vez, vou analisando tudo e todos e vou me fortalecendo para dar novos passos, entende? Sem o perigo de correr lá para trás e me colocar de novo nessa situação de lamúria. Deus é mais, né? Não, ninguém merece não. Certo, Câncer? Bom, é uma maturidade, né? Eu aqui embaixo, o mago, né? É a maturidade. Eu tenho tudo que eu preciso para jogar a meu favor, de uma maneira inteligente, de uma maneira humilde, sem ser pelo ego, sem ser pela arrogância, mas para a autopreservação. Entende? Eu cuido de mim para depois cuidar do outro. E se o outro não me serve mais, eu sinto muito. Não serve mais, eu consegui o que eu queria de você e te jogo fora. Não. Simplesmente agora nós estamos em momentos diferentes da vida e eu preciso respeitar o meu momento, assim como eu respeito o seu. Eu não preciso voltar para poder me igualar a você, mas também não posso
acelerar o seu processo para se igualar a mim. Até porque eu estou falando agora de que eu sei respeitar o tempo do processo, o meu e o dos outros. Isso é o mais importante. Certo, Câncer? Arrasou, hein? Arrasou. Vamos tirar aqui para encerrar, porque essa leitura ficou bem comprida, esse vídeo ficou bem comprido. Vamos tirar aqui uma cartinha do Ho'oponopono claro, pra gente ter aqui uma mensagem final. Vamos aqui. Vou tirar aqui uma cartinha. Ike, ou Aike, eu não sei. Ike, ou Aike, não sei. Mas o significado eu vou entender. Significa consciência, conhecimento. O mundo é o que você pensa que ele é. Dessa forma, não vemos para quê, mas vemos o que cremos. Ou seja, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que tudo que eu quero, que tudo que eu desejo está disponível para mim. Quando eu começo a acreditar nisso, eu me reequilibro, me reestruturo e vou pro jogo de novo. E quando eu vou pro jogo, eu saio vitoriosa. É isso. Arrasou, Câncer. Vai ser feliz, certo? E cuidado com os espiões, certo? Um beijo enorme, fique com Deus. Deixa o seu joinha pra mim e a gente se encontra na próxima semana. Beijo, fui.